Graça e paz, meus queridos irmãos, podem assentar. Glória a Jesus, estamos aqui nessa presença gloriosa do Senhor. Eu gostaria de saber se há aqui nessa noite alguém que visita a Igreja Evangélica Resgate pela primeira vez. Eu gostaria de te conhecer, você podia fazer um sinal? Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã ali atrás. Seja muito bem-vindo, você vai receber um abraço aqui. Glória a Jesus, estamos muito alegres de estarmos nessa comunhão aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Poxa, nós cantamos bastante, hein? Que Ele virá. E hoje de manhã também ficamos sabendo que falta só 3 segundos para meia-noite. Jesus está voltando, não é verdade? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho conforme escreveu Marcos, no capítulo 10. E nós vamos ler a partir do versículo 46 ao 52. Eu estou com a edição revista e atualizada. Marcos, capítulo 10, verso 46 até o 52. Um episódio real que aconteceu no ministério de Jesus, quando ele saía ali da Galileia, indo em direção a Jerusalém. As crianças, professoras e professores aguardam vocês. Vocês podem ir, né? Todas as criancinhas. Muito bem. Diz assim o texto: e foram para Jericó, Jesus e seus discípulos. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Fala assim, à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele, o mendigo, o cego Bartimeu, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, disse Jesus: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Amém? Pai, queremos te adorar mais uma vez, porque nós estamos diante, ó Deus, daquilo que é mais precioso, é a tua palavra, porque ela tem poder. Ela cria e continua criando a partir do nada, aonde não há esperança, aonde não há amor, aonde não há desejo. Nós sabemos que pelo poder desta palavra, o Senhor pode gerar no nosso coração vida espiritual, vida eterna, renovo, encorajamento, ó Deus, para nós continuarmos na nossa caminhada. Te agradecemos por esta noite, ó Deus, em que as portas do céu estão abertas, a presença de Jesus é real, os teus anjos, ministros, certamente estão aqui enviados pelo Senhor Deus, para ministrar no nosso coração. Por isso te louvamos e pedimos: Espírito Santo de Deus, fala conosco, toca-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Normalmente eu não gosto de dar título para mensagem, não. Porque a palavra do Senhor, ela é já autossuficiente, não é? Mas se nós tivéssemos que pensar algo aqui, eu diria que o que Jesus deseja lembrar ao nosso coração nessa noite é exatamente isso aqui, ó. Não desista da fé. Cada um aqui tem uma fé. Na verdade, Deus, quando cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele nos deu esse atributo, Ele nos deu já a capacidade, a habilidade de crermos. Todos nós somos seres crédulos, cremos.
É claro que ao aceitar Jesus Cristo, uma ministração da eternidade vem ao nosso coração, evidenciando esta fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza daquilo que se espera. Mas todo mundo aqui crê. Irmãos, eu acho que vocês vão de convir comigo que a vida está complicada, não é não? As coisas estão caras, muita dúvida, muita incerteza. O mercado financeiro, a política, principalmente nesses dias agora, né, de anteontem para hoje. E isso traz uma certa insegurança, se não uma ansiedade, uma preocupação. Eu acredito que sim, em todos nós. Qual é a única força, qual é o único elemento que vai garantir que nós continuemos firmes e não desistir da fé? Só tem uma coisa: a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo o meu Salvador. Por isso eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter muita segurança, eu preciso entender exatamente qual é o significado da palavra Evangelho. Evangelho é aquele escrito lá que tem na Bíblia. Não, de jeito nenhum. O que o Espírito Santo deseja ministrar no meu coração e no seu coração é relembrar que Evangelho significa uma boa notícia. E diante de uma boa notícia, não há circunstância adversa que vai retirar do nosso coração a alegria desta boa notícia. E qual é a boa notícia? Ele perdoou os meus pecados. Eu acho que você pode dizer isso também. Eu acho que você pode falar assim: Ele perdoou os meus pecados, Ele me salvou. Jesus é o meu Redentor, Jesus é o meu Rei. Eu estava morto e Ele me ressuscitou espiritualmente. E eu agora sei que, apesar de estar aqui em Vila Velha, eu não sou de Vila Velha. Nós somos o quê? Peregrinos. Peregrinos é aquele que está numa caminhada. E a nossa caminhada é para Canaã celestial. É para Nova Jerusalém. Irmãos, nós cantamos aqui alguns hinos que falavam exatamente isso. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, esse brado não é simplesmente uma cantarola vazia, mas isso tem um significado eterno, espiritual, porque na verdade eu estou dizendo assim: eu estou indo para onde está o amado da minha alma, o Senhor Jesus, a quem eu amo, aquele que deu a sua vida para me garantir que eu não vou morrer, mas eu vou viver eternamente. Então esse louvor, ele traz muita alegria ao nosso coração, muito júbilo, quando eu entendo espiritualmente o que está acontecendo. Irmãos, uma coisa muito interessante. Da mesma maneira que Jesus Cristo passou por Jericó, indo para Jerusalém naquele dia, deixa eu falar uma coisa para você: Ele continua passando. Ele está passando em Itapuã hoje. Quem crê nisso? Eu creio. Até porque ele falou assim: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome de Jesus, ele falou assim: a minha presença será real, a minha presença estará convosco. E é essa presença que nos traz alegria, irmãos. É essa presença que nos traz segurança. É essa presença que nos dá a grande esperança para sair daqui hoje e enfrentar a semana que está diante de nós, uma semana de vitória. Porque tudo nós podemos, confiados naquele que sustenta a nossa vida. Louvado seja Deus. Há uma população aqui nessa noite, e eu tenho certeza que há pessoas aqui que chegaram, umas cansadas, outras chegaram talvez feridas emocionalmente, não necessariamente fisicamente.
de situações que aconteceram, talvez num passado recente, ou talvez até num passado mais remoto, mas estão feridas, com mágoas. Talvez alguns pensando até em desistir. Estou crente um tempo, não acontece nada na minha vida. Vou lá hoje pela última vez. É possível que hajam outros aqui que vieram porque foram meio que forçados, né? Aquela pressãozinha santa. Vamos, olha o inferno. Talvez alguns vieram aqui com medo. Bom, deixa eu ir lá, né? Porque de repente esse negócio é verdadeiro. Mas na verdade, meus irmãos, não há a possibilidade de nós desistirmos da fé. Porque a fé, como eu já falei, ela é uma administração da eternidade, é uma bênção de Deus, ela é real. E fé, irmãos, não é pensamento positivo não, tá? Também não é força de vontade não. Fé é uma operação do céu, é uma operação espiritual no meu coração, por crer na palavra de Deus, por crer que Ele me salvou, por crer que Ele é o meu Redentor. Essa é a fé verdadeira. E essa fé que nos dá a certeza de uma vida. Porque se você estiver vivendo na expectativa, focado nessa vida aqui, eu acho que você vai se decepcionar. Mas nós estamos focados na vida eterna. E nós estamos passando aqui como peregrinos. Talvez 50 anos, 70 anos, 80 anos. A gente até faz uma forcinha para esticar os anos, não é verdade? Toma vitamina, toma remédio, vai no nutrólogo, estica daqui, bota ali. Sabe por quê? Porque você é um ser eterno. Deus não nos fez para morrer. Existe uma fagulha de Deus dentro de cada um de nós que quer vida. Eu quero viver. E aí a gente pensa que o viver é aqui. Não, o viver é eterno. Mas não tem problema nenhum botar um botoxinho. Mas você tem que cuidar da sua vida espiritual. Pastor, eu estou cuidando. Está cuidando mesmo? Quando você saiu de casa hoje, o seu coração veio queimando de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Nossa, eu vou ver meus irmãos, Jesus vai operar na minha vida, o Espírito Santo vai me visitar. Ou você veio no automático, igualzinho o boi vai buscar o coxo de sal para lamber. Estão percebendo a diferença? Então, na verdade, é até possível que já passou ou está passando pela mente de algum dos irmãos aqui, algum de vocês aqui, tem mais jeito não. Não tem mais jeito. Meu casamento, a minha vida, a minha existência, meus relacionamentos, eu não consigo ter amigo, eu não consigo me relacionar, está uma paçoca com os meus filhos, não tem jeito não. Mas o Evangelho, irmãos, é exatamente o contrário. As boas novas, elas são exatamente o contrário. Sabe por quê? Se você falar assim, não tem mais jeito, deixa eu falar assim, Deus nunca desiste de você. Até que você pode querer assim, eu estou desistindo de mim mesmo, estou pendurando a chuteira. Lembre-se disso, em nome de Jesus, Deus, o eterno, o meu Pai, o seu Pai, Ele não desiste de você, e Ele está pronto. Isso chama-se misericórdia, isso se chama graça, isso se chama manifestação do amor de Deus, da justiça de Deus. Louvado seja Deus por isso. Portanto, a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, ela é singela, mas ela é profunda porque ela é eterna. E ela, como o Senhor mesmo Jesus disse assim, ela tem vida. Ela foi escrita há muito tempo atrás. Esse evangelho mesmo, talvez aí uns 2000 anos, 2000 e pouquinho. Mas ele salta como se tivesse escrito agora. Porque é a boca de Deus falando ao nosso coração. E deixa eu dizer uma coisa, repetindo, Jesus está passando por esse caminho aqui hoje.
Não pare. Não pare, jovem. Não pare. Meu amigo senhor, minha senhora, não pare. Não desista antes do milagre, porque Jesus está passando e quando Jesus passa, o milagre acontece. Não foi o que aconteceu lá em Jericó? Jesus estava indo para Jerusalém, mas Jesus é intencional. Ele passou pela cidade de Jerusalém, ele passou pela cidade de Jericó, caminho de Jerusalém. O destino dele, sabe qual que era? A última Páscoa, o Calvário. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele falou assim: tem um cego lá precisando de mim. Tem alguém lá na escuridão que não consegue ver a beleza da vida. Irmãos, isso não é sermão que eu vou falar aqui, vou repetir aqui agora, não. Isso não é uma frase de efeito tampouco, não. Porque o que eu vou repetir aqui, eu vou repetir em nome de Jesus Cristo. A obra redentora já está toda realizada. O sumo sacerdote, o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, Ele está assentado à destra de Deus, mas Ele está passando em Itapuã hoje, hein? Não desista, porque o milagre vai acontecer na minha vida e na sua vida. Todos nós aqui nessa noite dependemos de um milagre. Você tem uma situação para resolver, você tem algo no lar, na família, no trabalho, na saúde, às vezes até dentro da igreja. Todos nós precisamos de um milagre. E o que é um milagre? A operação de Deus, aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você já tentou, mas Ele está passando, aleluia. Aquele cego ali, ele tinha todos os motivos para desistir da vida. Primeiro, ele estava sentado onde? À beira do caminho. Quem está sentado à beira do caminho, irmão, não vai para lugar nenhum. Eu estou indo para Canaã. Eu não quero saber de sentar à beira de caminho, coisa nenhuma não, hein? Ó, tô capengando, tá doendo. Eu acho que tem gente comigo orando, ajudando, mas eu vou para Canaã celestial. Você que está sentado à beira do caminho, em nome de Jesus, levanta hoje, porque Ele está passando. Ele está passando. Esse envelhecimento na sua vida espiritual. Já não tem mais tanto prazer. Nossa, esse negócio de ler Bíblia é chato, né? Orar então, misericórdia. Sabe por que você acha que orar é chato? Porque enfiaram na sua cabeça de religioso que orar, você precisa fazer um curso especial de oratória gospel. Quando na verdade orar, gente, é falar com o papai, falar, bater papo. Você gosta de falar, tem gente aqui que fala mais do que o homem da cobra, mas não fala com Jesus de jeito nenhum. Aliás, fala na hora de comer. Fecha um olho, para que ninguém pegue o bife dele. Senhor, eu te agradeço por esse alimento em nome de Jesus, amém. Não é verdade? Falar com o Pai, conversar com o Pai, conversar com o nosso irmão mais velho, com Jesus Cristo. Aquele cego ali, o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Interessante, irmãos, que ele não apenas enxergava, ele não era só cego, não. Ele era excluído da sociedade. Você já se sentiu excluído? Eu já. Dói, tá? Você já se sentiu rejeitado? Era aquele homem ali, aquele cego ali. Talvez isso seja o seu sentimento. Talvez você não é excluído coisa nenhuma, você tem uma síndrome de sentir que ninguém me ama, ninguém me quer. É possível. É possível que a sua autoestima esteja tão baixa que você acha que ninguém quer estar ao seu lado. Como aquele cego ali, marginalizado, esquecido, invisível. Essa era a situação daquele homem ali. E olha o que aconteceu aqui, ó. O texto diz assim: e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, Jesus,
chegando perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho. O que ele fazia? Mendigando. Mendigando. Todo mundo aqui entende o que é mendigar, não é? E eu vou dizer para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, você não veio aqui mendigar bênção coisa nenhuma, porque Deus está derramando, jorrando a presença dEle na sua vida. Deus não nos dá nada sob medida. As portas do céu estão abertas, a presença dEle é gloriosa. E o que nós podemos fazer? Irmãos, enche o coração de paz, de alegria, de vitória, de fortaleza, de encorajamento, enche o coração da graça dEle, enche o coração da presença, para que ao sair daqui, você vai ter uma semana como você nunca teve, e vai poder testemunhar disso. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Josué passou por aquele caminho ali, só que quando Josué passou ali, Josué destruiu tudo. Agora o segundo Josué passa para restaurar vidas. Quando Jesus passa, ele não destrói nada não, ele restaura. Porque ele é bondoso. E ao passar aqui nessa noite, por esses corredores aqui, ele está restaurando a sua alegria, a sua vida, o seu coração, o seu humor. Está restaurando tudo que você quiser. Qual é o problema? Seu casamento? Ele vai restaurar. Qual é o problema? Relacionamento? Ele vai restaurar. Qual é o problema? Sua autoestima? Ele vai restaurar. Ele vai te dar uma autoestima e você vai andar agora dizendo: eu sou filho do rei. Nada mais nessa vida vai te abalar. Nada mais vai fazer você ter ansiedade, porque você vai ter a segurança da presença dEle, da boa notícia. As coisas vão estar acontecendo e você vai estar sereno e manso, confiado nele, a ponto de talvez no trabalho ou no prédio onde você mora, as pessoas assim: você parece que tem sangue de barata. Nesse momento você vai falar assim: não, eu tenho o sangue de Jesus na minha vida, que me dá perdão, que me dá a justiça de Deus no meu coração. Louvado seja Deus, aleluia. Enquanto a multidão passava, Jesus vinha também. E é interessante, né, irmãos? Vocês perceberam? O texto diz assim: e passava Jesus o Nazareno. Não foi isso que falou o texto? A multidão chamou Jesus do Nazareno. E o cego, que era cego fisicamente, mas espiritualmente, ele entendeu uma coisa. Ele chamou Jesus assim, filho de Davi. Por que isso? Porque no coração dele nasceu uma esperança. Quem está passando agora é o divino, é o Messias, é o restaurador, é o poderoso, é aquele que tem em suas mãos a chave de todas as coisas. Quando ele abre, ninguém fecha; quando ele fecha, ninguém abre. Louvado seja Deus. Ele é o portador da aliança. Filho de Davi significa isso, o portador da aliança. E aquele cego falou assim: meu Deus, eu não estou aliançado com ele, mas eis a oportunidade de eu me aliançar agora, de eu ter um acordo com ele, de eu ter um pacto com ele. E esse documento foi assinado com o sangue. Ninguém jamais vai apagar. Isso não é glorioso, isso não é maravilhoso? Porque as palavras do Senhor, elas não voltam atrás. Ele decretou sobre cada um de nós a vida, a vitória, a alegria. Ele é o Messias esperado, filho de Davi. Ele é o rei ungido. Você não sente alegria não de estar perto do rei ungido? De saber que isso é verdadeiro e real? Irmão, se comporte como Bartimeu nesse dia. Fisicamente ele era cego, não estava vendo, mas espiritualmente ele viu o rei ungido. Eu fisicamente, eu estou mal vendo vocês, mas espiritualmente eu estou vendo o rei aqui, porque ele ferve no nosso coração.
pastor está emocionado. Emocionado está é você, ô linguarudo. Eu estou alegre porque Ele me salvou. Eu tenho certeza que Ele é real, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Rei ungido. E eu tenho uma pátria celestial e nós vamos morar nessa pátria, um governo real e verdadeiro, louvado seja Deus. Ele é o que restaura, Ele é o que traz justiça, Ele é o que traz misericórdia. São valores, são realidades que não existem no mundo, não. Não é verdade? Então Ele nos traz isso tudo para que nós possamos desfrutar disso. Então Jesus passa, aonde Ele passa, irmãos, a fé nasce. Aonde Ele passa, a fé nasce. Fala, e passa aqui, Jesus, fala. Passa aqui, Jesus, porque a fé vai nascer redobrada no seu coração, aí onde você está. Louvado seja Deus. A fé nasce no meio do desespero, a fé nasce no meio do vazio, a fé nasce no meio da dúvida, porque ela é dissipada pelo poder da palavra. Louvado seja Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando Bartimeu sentiu que o rei ungido estava passando, o que a multidão fez diante daquele que estava esquecido, abandonado, desprezado, rejeitado? O que a multidão fez? Ah, vem cá, eu vou te ajudar, vou pegar você pela mão. Foi isso? Cala a boca, não atrapalhe o mestre, fica quieto. Não sei, mas talvez você até ao sair de casa hoje, você vai perder tempo. Vai lá para o meio daqueles crentes para quê? Multidão faz isso. Multidão não dá bom conselho não, mas Jesus está passando. E Ele está aqui para operar conforme a medida da sua fé. O milagre vai acontecer. Então, na verdade, meus irmãos, o importante é nós entendermos exatamente isso, não é verdade? Fica quieto, não atrapalha. E os que iam passando repreendiam-no, não somente falavam, repreendia ele. Tamanho desprezo pelas pessoas, diante da necessidade do ser humano. Mas Jesus tem colocado um amor no nosso coração, e Jesus tem movido uma igreja santa, imaculada, a olhar e não rejeitar, mas fala assim, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Vamos orar aqui juntos. Vamos viver esse momento. Pessoas dizem que a fé não resolve, não. O que resolve é a sua iniciativa, o seu protagonismo. Não é assim que eles falam? Igreja não muda ninguém, não. Sabe que eu até concordo? Que muda é Jesus. Ele muda. É possível que você já tenha ouvido o seguinte: você acha que Deus vai se importar com você? Pior que importa, né? O soberano eterno, o que criou todas as coisas, que mede o universo com a palma de sua mão, Ele se importa. Ele se importa comigo e com você. E tem ao lado dele o meu advogado. E quando eu peco, o Deus que é eterno fala assim, justiça. Aí o advogado fala assim, mas eu derramei o meu sangue por ele. Está perdoado. Está restaurado. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, quem quer mudança, não desiste não. Porque ele mais e mais gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele só ouvia o tropel. Por isso que ele gritava. E o clamor sincero de um filho de Deus faz Jesus parar. E Jesus parou. Senhor, eu preciso de Ti. O seu clamor sincero, que você está fazendo agora aí no seu coração, faz Jesus parar do seu lado. Assim como parou ao lado de Bartimeu aqui.
Talvez essa seja uma das muitas frases mais lindas da palavra de Deus. E Jesus parou para atender um de nós. Quantas vezes você já se repreendeu? Quantas vezes você já quis exercer juízo sobre você mesmo? Mas Jesus para e fala assim: eu não desisti de você não. Eu quero te restaurar. Eu não quero só um momento com você, eu quero uma história de vida com você. Uma história na faculdade, uma história no colégio, uma história no seu trabalho, uma história na sua família. Eu quero estar presente. E foi exatamente aquele clamor sincero que fez o Senhor Jesus parar. Então, diante daquilo, Jesus não somente parou, mas Ele chama. Traz ele aqui. Traz ele. E o mais interessante, irmãos, que nesse momento, quando Bartimeu ouviu aquela palavra, o mestre te chama. Você sabe o que ele fez? Ele levantou, ele tinha uma capa, ele lançou a capa de cima dele e partiu para cima do mestre. Agora é muito importante nós entendermos que capa é essa. Aquela capa, segundo alguns estudiosos, a capa de um mendigo. Se é mendigo, ele é pobre, correto? Sim ou não? Ela tinha um valor aproximado de 10 dias de trabalho, 10 denários. Irmãos, isso significa 1/3 do salário. 1/3 do salário de um pobre é muita coisa, sim ou não? É muita coisa. Ele lança fora, isso aqui não tem mais valor não, porque eu estou diante do valor eterno. Nós precisamos fazer, irmãos, essa contabilidade, o que você tem e o que Jesus tem para dar. Em segundo lugar, para aquele mendigo a capa era tudo que ele tinha, era tudo, as esmolinhas que ele recebia ali, mas a capa era a proteção contra o frio, a proteção contra a poeira, era o cobertor para ele dormir à noite, era muito importante. Era a sua proteção essencial para a vida, mas ele abriu mão dela, ele lançou fora, ele jogou fora. Para de ficar se agarrando nessa mágoa que está destruindo você, para de ficar se agarrando em coisas que têm prejudicado a sua caminhada galopante de glória em glória. Mas isso aqui tem tanto valor. Você sabia que tem gente que tem pecadinho que parece até bicho de pé? Não tira de jeito nenhum. Isso aqui dá uma coceirinha gostosa. Não, o que a pessoa fez comigo eu não posso perdoar de jeito nenhum. Deus é amor, sim. Mas eu não sou de ferro, né? Perdão. Lança o perdão. É o que o Senhor está falando aqui. Aquela capa ali, sabe o que significa? Ainda, a identidade de mendigo. Os mendigos em Israel usavam uma capa. Aquela capa o identificava como o quê? Como miserável. Um desgraçado, fora da graça de Deus. É essa a identidade que você quer ter? Lança fora essa capa hoje. A sua identidade é de vida restaurada, renovada, regenerada para a eternidade. O sorriso que vai estar estampado em seus lábios é o sorriso daquele que é salvo, que tem Jesus. Aleluia! Aquela capa significava o passado dele. O passado de mendigo, o passado de estar à beira de um caminho. Eu não quero nada que identifique o meu passado, não, porque Jesus lançou no mar do esquecimento todos os meus pecados. E os seus também, se você crê. Toda a história de dor, aquela capa representava. Já pensou que peso aquele homem levava nas costas? Um histórico de dor. Dor de ficar sentado e não saber se teria uma esmolinha suficiente para comprar o almoço. Uma falafel e um pãozinho redondinho lá de Israel.
que mais? Aquela capa simbolizava a dependência dele da esmola. Essa tristeza que você leva, talvez ela está definindo a dependência que você tem da fluoxetina, do Rivotril, para poder ter um pouquinho de paz. Aquela capa significava uma identidade social, mas de uma condição miserável. Quando Jesus quer te dar vestes brancas, salpicadas no sangue do Cordeiro, vestes de salvação, espiritualmente falando. Aquela capa, na verdade, era o bem mais precioso que aquele homem possuía. Era o abrigo mais precioso que ele tinha. E ele abriu mão daquilo tudo, irmão. Sendo que exatamente nesse momento aqui, ele deve ter entrado numa situação bastante constrangedora. Porque ele lançou fora a capa. Pode ter pensado, e se não der certo? E se não acontecer nada? E se eu não for curado? E se ele não for quem eu estou pensando? Quem coloca esses pensamentos é o diabo. Porque ele não quer que você mude de condição, de um miserável para um bem-aventurado. É hora, irmãos, de nós nos desvencilharmos de rótulo. Para de ter rótulo. O rótulo da tristeza. Eu sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa amargurada. Eu sou uma pessoa ferida. Isso tudo é rótulo. Que ao longo da vida, os espinhos da vida, talvez marcaram você. Mas quando Jesus cura, deixa eu te falar, nem cicatriz fica. Porque Ele é restaurador. E o que restaura, Ele limpa, como limpou a pele de Naamã. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus Cristo, se você ainda está marcado por um erro que você cometeu, Jesus quer libertar. Todos nós cometemos um erro. Mas quando Ele liberta, nós nem lembramos mais. Louvado seja Deus. Então não se martirize. Mas eu errei tanto. Sim, mas Ele está libertando. Louvado seja Deus. Não se defina por uma dor, não, irmãos. Não se defina, não. Não se acomode numa vida sem esperança, vivendo aí sob uma filosofia demoníaca. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. De jeito nenhum. Deixa Jesus segurar a tua mão, deixa Jesus te acompanhar, deixa Jesus te levar. Ele é o nosso companheiro, Ele está ao nosso lado, Ele segura a nossa mão, Ele nos levanta quando tropeçamos. Aleluia. Não é assim mesmo? É essa boa nova que você está vivendo, meu irmão, minha irmã? Ele está propondo isso nessa noite, para todos nós, inclusive para mim. Eu estou renovando essa fé, essa esperança, esse desejo, porque amanhã é uma segunda-feira. Tem muita coisa nos esperando. Mas nós vamos romper em fé. Sendo vitorioso, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Louvado seja Deus. Você sabe por que Ele lançou fora a capa? Porque Ele declarou ali diante do céu, diante do mundo espiritual e do mundo material: eu estou rompendo com o passado. Você quer romper com o passado? Quer? Então declare nessa hora: eu estou rompendo com o passado. Não quero mais saber de passado, eu quero saber agora de frente, de futuro. Não quero mais voltar para esse lugar da beira do caminho, de jeito nenhum.
Há pessoas aqui nessa noite, Deus mostrou que estão em uma situação tão caótica, que estão presas. Não conseguem nem sair daquela condição, como se tivesse, vamos pegar aqui uma metáfora, num mar de lama. E anda, escorrega e patina, mas Ele, Jesus, parou. Está ao seu lado para te arrancar desse lamaçal, para te arrancar dessa situação e fazer você caminhar uma trilha sobremaneira gloriosa de vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Romper com o passado é falar assim: não quero mais essa identidade, pronto, acabou. Ai, você viu? Aquela pessoa é triste. Não quero mais essa identidade, não. Eu quero ter a alegria da salvação, a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Então, se Jesus me chama, mas não volto mais para trás de jeito nenhum. Quando Eliseu é chamado, ele pegou o que ele tinha de mais precioso. Ele pegou o arado, tocou fogo e fez um churrascão com os bois, dizendo assim: para que eu não volto nunca mais. Eu agora quero seguir o mestre. Ele não foi curado, meus irmãos, para depois largar a capa, não. Vocês estão entendendo? Ele não foi curado para depois largar a capa. Bom, deixa eu ir lá. Se eu for curado, eu mudo de identidade. Deixa eu ir lá na igreja hoje à noite. Se eu for liberto, aí eu me viro crente. Você não precisa se virar crente, não. Você só precisa tomar uma decisão. Repreenda esse passado. Mude de identidade. E foi o que ele fez, ele largou a capa antes do milagre. Por quê? Porque ele creu em Jesus. É Ele que está aqui, é o Rei ungido, é o Salvador, é o Messias. E eu não preciso mais dessa segurança, eu não preciso mais dessa identidade velha, eu não preciso mais disso, porque agora Ele está me dando tudo novo. Aleluia, graças a Deus. Jesus chama, mas quem arranca a capa é você. Sabe por quê? Porque Ele quer ver a sua demonstração de fé. Não é fé no pastor, não é fé na igreja, mas é fé em Jesus Cristo. De você falar assim: hoje eu abro mão dessa minha preguiça, hoje eu abro mão dessa minha indecisão, hoje eu abro mão dessa minha falta de determinação. Hoje eu abro mão de tudo isso que lançaram na minha mente. Ih, você vai ser crente, você vai ser fanático, você vai ser caroca, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não, porque você está entendendo que é o Rei ungido que está aqui. Meus irmãos, Jesus não força ninguém a abandonar o passado. Ele convida. Eis que estou à porta e bato. Às vezes nós estamos à porta e chutamos a porta, né? Para entrar forçado. Jesus não. Ele tem uma vida eterna, Ele tem amor, Ele tem paz, Ele tem virtude, Ele tem vitória, Ele tem uma nova vida, Ele tem uma nova alegria. Mas Ele não impõe isso a ninguém, porque você tem o seu livre-arbítrio. Você pode escolher, e Ele respeita a nossa escolha. E eis que estou à porta e bato, diz a palavra. Se alguém abrir, o que Ele diz? Eu entrarei. E vai ter festa, irmão, porque quando o crente se reúne, come. Eu cearei com ele e ele comigo. Ah, meus irmãos, você não quer isso não para a sua vida? Na verdade, Jesus não força ninguém a largar o pecado também, a decisão é sua. Porque você vai ver nele um valor infinitamente maior do que a pornografia, do que o adultério, do que a fofoca, do que a mentira. São valores. Do que uma vida torta, do que se esconder nos cantos. Por isso que ele pede, né? Mas ele não força ninguém. O lançar a capa é meu. Agora tem um detalhe, hein? Quem lança a capa fora, caminha com Jesus.
caminha de glória em glória. Portanto, a fé que não desiste, essa é recompensada. Mas eu não estou fazendo isso só pela recompensa, eu estou fazendo isso pelo que Ele é. E o que Ele é? Ele é a vida. Ele é o Salvador. E Ele perguntou àquele cego naquele dia assim: que queres que eu te faça? Meus irmãos, se Jesus estava lá, no início do século, né, nós estamos em 2026, isso aqui deve ter acontecido lá pelo ano 30, né, 31, 32, se Jesus estava presente lá, e perguntou para aquele cego: que queres que te faça? E se Jesus está presente aqui, nessa noite, Ele está perguntando para você: que queres que eu te faça? Você vai continuar caladinho assim do jeito que você está? Ou você vai falar para Ele que eu quero ver a Tua glória, eu quero ver o Teu reino, eu quero ver a Tua presença, eu quero ver a Tua alegria, eu quero ver o caminhar diferente. Eu estou falando isso para mim, eu quero mesmo, tá? Porque eu sei que Ele está aqui, e Ele está perguntando: o que queres? Senhor, o que eu vejo, eu não quero mais viver nessa escuridão espiritual, de não saber o momento profético de Deus, de não discernir o que está acontecendo ao meu redor. Eu quero ver a palavra. Quando eu abrir, eu começar a ler, eu vou ver a Tua glória. Deus quer te revestir de glória, a glória que você perdeu, a glória da comunhão. Louvado seja Deus. E assim Bartimeu aceitou. Você sabe qual que é a realidade? Às vezes, muita gente quer a bênção. Bênção? Onde tem bênção? Mas não quer se arrepender de jeito nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus Cristo não é o gênio da lâmpada não, tá? Aí eu vou lá, aí eu fecho o olho assim, eu esfrego a mão, esfrego. Não vai acontecer nada. Porque Jesus se move pela fé. A fé que moveu o coração daquele homem, né? Que ele gritou: Jesus, filho de Davi. Aí Jesus parou. Quando você grita na sinceridade, querendo a solução, Ele para. E Ele pergunta: que queres que eu te faça? Muita gente quer milagre, não é? Mas não quer mudança. Não quer mudança de vida. Quantas vezes você já veio aqui? O culto lá é tão bom, o ar-condicionado é fresquinho, o louvor é bom. Depois tem até um bolinho de aipim lá embaixo, gostoso. E aí na semana seguinte está aqui de novo. Não arrependeu de nada. Jesus está passando, hein? A salvação, eu quero salvação. Quero salvação. Por quê? Porque você está com medo do inferno? Eu quero salvação porque eu quero Jesus, porque Ele é lindo, lindo, lindo. Só que tem um detalhe: com a salvação tem que ter renúncia. Renunciar o quê? Eu mesmo. Essa pessoa linda que você vê todo dia de manhã quando escova o dente. Renunciar o seu eu, os seus desejos, suas inclinações, suas aptidões, seus prazeres. Está disposto? Porque Jesus recomendou: aquele que quer vir após mim, vai para a igreja Resgate. É isso? Aquele que quer vir após mim, negue-se. Quem? A si mesmo. Mas eu gosto tanto. Nega. Porque Ele vai te dar a alegria da presença dEle. A presença da paz dEle. Louvado seja Deus. E aí naquele momento ali, irmãos, que ele fala assim: eu quero ver. Você sabe o que Jesus fez? Vamos fazer uma corrente aqui, ó. Vamos fazer aqui um ato profético. Foi isso que Ele fez? Foi isso que Ele fez, sim ou não? Não. O que Jesus fez? Vê, a tua fé te salvou. O que salvou ele? A fé dele. Não teve bate-palma, bate-pé, corre aqui, corre ali. Porque a palavra de Jesus, ela é o suficiente, irmãos. Que queres que eu te faça? Se eu quero ver. A tua fé te salvou, pronto.
A fé que eu coloquei no seu coração, a fé que está no coração de cada um de nós aqui nessa noite, é exatamente essa fé que vai te libertar, que vai te curar, que vai resolver o seu problema. Porque foi o que ele disse ali: a tua fé te salvou. Se creres, tu verás o quê? A glória de Deus. E a palavra do Senhor, ela é real e verdadeira. Eu creio. Então eu vou ver a glória de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus que liberta, que está presente. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que naquele exato momento ele recuperou a visão. Bom, estou curado, beleza pura, não preciso mais estar à beira do caminho, vou cuidar da minha vida. Foi isso que aconteceu? O que a Bíblia diz? Ele recuperou a visão e seguiu a Jesus. Ele é o dono do milagre, ele é o autor do milagre. Mas muito mais que um milagre, que para ele não é nada fazer um milagre. Sabe o que ele mais quer? Que você o siga. Que você siga a sua palavra. Que você caminhe com ele, louvado seja Deus. O milagre, irmãos, não terminou nos olhos. O milagre se renova a cada manhã, a cada dia, louvado seja Deus. O milagre da vida, da respiração, da saúde, do livramento, da libertação, do dia a dia o milagre se renova, louvado seja Deus. Aquele ato terminou, sabe como? Um novo caminho, uma nova história. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a virar a página do passado para começar uma nova história com Jesus? Uma nova história, crente. Uma nova história de caminhada. Eu, pastor, eu quero uma nova história. Eu não posso estagnar numa caminhada, não. Eu já estou, pastor. Grandes coisas. Escorrega do mesmo jeito. Que não seja a misericórdia de Deus. Quantos aqui estão dispostos a virar esse passado e começar uma nova história com o Senhor Jesus? Para que os cânticos que você entoar venham trazer júbilo, alegria, lágrimas de alegria, de comunhão, de presença, de dons espirituais, de palavra revelada, de uma igreja santificada, de uma igreja na cidade que é relevante. Porque Jesus está voltando, irmãos. E tem muita gente precisando dessa palavra. Uma nova história no seu lugar de trabalho. Você vai deixar de ser agente secreto gospel. E você vai chegar lá um verdadeiro atalaia. Um verdadeiro missionário nas mãos do Eterno. Proclamando, Ele é o Salvador, louvado seja Deus. Portanto, já encerrando aqui, talvez você até está ferido, né? Talvez você até está à beira de um caminho também, ou seja, não deslancha, não anda. Talvez pensando em até desistir. Mas sabe qual é o convite de Jesus? Vamos romper junto? Vamos romper juntos? E não vem com essa história não. Mas eu sou mesmo assim, em nome de Jesus Cristo. Você não é assim não. Você é bem-aventurado, você é vitorioso, você é filho de Deus, você é um verdadeiro testemunha do poder de Deus na sua vida. Rompa essa dependência emocional hoje em nome de Jesus. Rompa essa fé que você tem baseada só na necessidade. A coisa ficou feia, corre para a igreja. Está tudo bem, foge da igreja. Igreja que eu digo é presença de Deus, né? Presença de Deus. Foge dessa fé baseada numa necessidade. Essa é a proposta de Jesus para nós nessa noite. Você quer ficar em pé?
Ah, se a gente pudesse cantar aquele louvor, né? Passa hoje aqui na minha casa, Jesus. Eu acho tão bonito esse louvor. Não é não? Passa aqui em casa, Jesus. Passa aqui na minha vida agora, Senhor Jesus. Quantos estão dispostos a lançar fora a capa? Então sai do seu lugar. Lança fora a capa e vem para cá como Bartimeu veio naquela hora ali. Por que isso? Porque é a sua demonstração de confiança nele, de confiança no Senhor Jesus Cristo. Rompa com o passado. Rompa com esses valores que você vem guardando até hoje, mas não te deram nada de segurança, não. Sabe qual é o convite de Jesus? Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Levanta-te. Vamos seguir em frente. Não desista, meu irmão, porque aquele que começou essa boa obra na sua vida, ele é capaz, ele é poderoso de terminar até o momento, até o dia que Jesus virá. Vamos cantar um louvor? Enquanto isso, você desabotou o botão da capa, em nome de Jesus. Tira aí esse laço da capa, joga fora esse troço. Rompa com esse passado. Rompa com beira do caminho. Porque ele parou. Ele passou aqui durante esse período e ele parou. E ele agora está esperando você responder. Porque ele perguntou, né? Essa pergunta está ecoando no seu coração. Que queres que eu te faça? Vem aqui na frente, enquanto nós cantamos esse louvor. Amém? Não importa quem você é, não importa o que você fez. Deus te abençoe. Jesus Deus te abençoe. Conhece o seu interior. Aleluia. Também. Deus te abençoe. Quantas vezes você caiu, Deus te abençoe, irmão. tentando acertar. Deus te abençoe. Mas Lança a fora a capa. tristeza Lança e o fora essa capa. desespero te fizeram chorar. Aleluia. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite, Aleluia. Ele apaga Fala o pra seu ele. passado. Que queres que eu te faça? Não Fala pra ele desiste agora. de você. Aleluia. Ele não desiste Ele nunca. não desiste Lança de fora a você. capa. Ele se Aleluia. importa com você. Ele compreende seu caminhar. Deus abençoe. Nunca vi um amor tão grande assim. Deus Ele não abençoe. desiste de você. Ele se Deus importa com você. Ele compreende seu caminhar. Pastores, Nunca vamos vi orar. um amor tão grande assim. Irmãos da Ele intercessão, não vamos orar aqui com essas desiste. coisas. Aleluia. Creia, meu irmão, creia. Você está declarando assim: não quero mais essa segurança falsa. Eu joguei fora a capa. E o milagre está acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Não importa o que você Jesus, liberta, Senhor. Jesus Ainda dá tempo, lança fora. Interior Lança também. fora essa capa e venha. Quantas vezes Aleluia. você caiu, tentando Ele vai te dar força para deixar esse vício. Mas Ele vai te dar força para deixar essa situação. Lance fora a capa e veja o milagre acontecer na sua vida. Onde você for, Em nome de Jesus. se na Saia desse escuridão lugar. da noite, Aleluia. Ele apaga o seu Venha. passado. Deus te abençoe. E não desiste de você. Deus te abençoe. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa